Boa noite, queridos alunos, queridas alunas da EJA, oitavo período Geografia. Tudo bem com vocês? Bom, iniciaremos as correções do simulado para a avaliação de Geografia da quarta-feira. Então, sem mais delongas, já vou iniciar nossa correção. Primeira questão, ela trata o processo de urbanização que trouxe uma concentração de pessoas nas cidades, tá? Associado ao capitalismo, a essa industrialização, né? Esse processo traz uma concentração maior de pessoas em determinado território. Então, a pergunta é a seguinte: você tem que fazer, o V de verdadeiro e F para falso, relacionando o processo de urbanização associado à industrialização, tá? Então, aqui nós temos a primeira revolução industrial foi caracterizada pela forma democrática com que ocorreu, distribuindo-se por todos os grandes países do mundo que passaram por acentuados índices de urbanização das suas cidades. E aí, pessoal, será que essa questão é verdadeira ou falso? Professora, eu não me lembro sobre a questão da Revolução Industrial, sobre a primeira, né? Você tem que levar em consideração que foi a primeira, então é o início de tudo, né? O processo é bem lento. Então, eu até coloquei aqui, ó, para deixar bem claro para vocês as justificativas. Essa questão é falsa porque a primeira Revolução Industrial não ocorreu de forma democrática, tá, pessoal? Porque se concentrou mais essa questão da industrialização em algumas cidades da Europa, com destaque para Londres, tá? Então não foi democrático, não foi algo que beneficiou, diversos países, vários ou todos, né? Se concentrou, trouxe um destaque para cidades europeias. Então não foi democrático. 2. A urbanização, é um processo mais recente nos países subdesenvolvidos, em virtude da industrialização tardia de suas economias. E aí, pessoal, a gente tem que levar em consideração que os países que foram industrializados primeiramente são aqueles países desenvolvidos. Claro, o processo foi bem lento. Então, para responder essa questão, você coloca aqui como verdadeira, porque é apenas após a Segunda Grande Guerra que a maioria das nações subdesenvolvidas iniciou suas industrializações, né? Então, primeiro são os países desenvolvidos e muito depois, tardiamente, a beneficiação, essa questão da industrialização nos países subdesenvolvidos. 3. A terceira revolução industrial, então você já pensa que foi um processo. Houve a primeira, houve a segunda, houve a terceira. Então já houve um avanço aqui, né? A terceira já é mais recente, já é mais avançada. Foi a grande responsável pela urbanização de países subdesenvolvidos, pois possibilitou a presença de indústrias estrangeiras nesses países e elevou o índice de pessoas em busca de empregos nas cidades. Tem coerência, pessoal, essa questão? Porque como ela foi logo depois, tem coerência, né? Porque a terceira revolução industrial possibilitou a migração de multinacionais para países periféricos, países mais pobres, onde a mão de obra é mais barata. Em virtude disso e do processo de mecanização do campo, ocorreu um intenso processo de urbanização nas grandes cidades do mundo subdesenvolvido, né? Como a terceira revolução veio bem depois, tem tudo a ver como verdadeira, né? Porque veio tardiamente também, veio bem depois. Primeiro se beneficia os países desenvolvidos, muito depois os subdesenvolvidos e periféricos. 4. A Ásia Meridional e a África Subsaariana foram as primeiras regiões do mundo a se urbanizarem depois da Europa. E aí, pessoal? Infelizmente não, tá? Esses locais aqui, infelizmente, não são, totalmente urbanizados, são menos urbanizados, com uma população predominantemente rural. Questão 2, leia o texto abaixo, eu não vou ler, vocês podem ler atentamente, novamente, tá? E respondam a alternativa correta. Então, apenas uma das alternativas está correta.
Dentre essas respostas aqui, a letra B, tá? Por quê? A América Latina intensificou sua urbanização. Nós temos que nos lembrar sobre o que é a América Latina, né? Que são os países da América que predominam aquela questão das colonizações e da linguagem latim, tá? Vindas do português e do espanhol, tá? Intensificou sua urbanização a partir da segunda metade do século XX. E qual foi o processo que caracterizou essa questão da urbanização da América Latina que nós estudamos? O processo de urbanização na América Latina caracterizou-se principalmente pela pobreza gerada em virtude das más condições de trabalho e do crescimento desordenado das cidades, gerando zonas segregadas, ou seja, separadas, com elevados índices de pobreza no espaço urbano. Então, o que se encaixa aqui, ó, pelas baixas condições de vida da maior parte da população no espaço das grandes cidades, tá? Porque a gente leva em consideração que os avanços, né, na economia, na industrialização, sempre estão ligados à urbanização. Então, o que desencadeou, né, esse processo foi a urbanização gerada pelas más condições de trabalho e o crescimento desordenado das cidades. Outro trecho aqui que traz a questão da urbanização, né? O aumento da parcela urbana da população total é inevitável e pode ser positivo. A atual concentração da pobreza, o crescimento das favelas e a ruptura social nas cidades compõem, de fato, um quadro ameaçador. Contudo, nenhum país na era industrial conseguiu atingir um crescimento econômico significativo sem a urbanização. As cidades concentram a pobreza, mas também representam a melhor oportunidade de se escapar dela. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação coerente com os argumentos, tá? Então, você tem que levar aqui em consideração, em suma, nesse parágrafo aqui, que a questão da urbanização é necessária para o crescimento das cidades, tá? Para o progresso, tá? Para se vencer a pobreza, entre aspas, tá? Mas ela traz também uma questão da desigualdade, certo? Desigualdade porque é a concentração da pobreza. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação coerente com os argumentos do texto. Então, é só uma afirmativa que é coerente com esse trecho lido, tá? Como resposta, nós trazemos a letra E. Os benefícios da urbanização não são automáticos, pois há necessidade da contribuição das políticas públicas para que eles se realizem. Não basta você urbanizar um território para que haja a solução para as problemáticas identificadas nesse território, né? Tem que haver a promoção das políticas públicas, tá? Então, a gente tem que levar em consideração esses fatores, tá certo? Questão 4. Confira a manchete a seguir e assinale a alternativa correta. Além de atrair cada vez mais imigrantes de países vizinhos e executivos europeus e americanos que fogem da crise econômica, o Brasil tem assistido a um aumento expressivo na chegada de imigrantes e refugiados de nacionalidades que tradicionalmente não migram ao país. Então, essa questão trata o processo de migração aqui no Brasil, tá? Então, como pergunta, o crescimento do número de estrangeiros no país, conforme podemos observar no trecho acima, ocorre em razão dos seguintes fatores, exceto. Então, um fator aqui não é coerente com essa informação, com o que é escrito acima, certo? Então, pessoal, a gente vai tratar aqui com a letra C. Letra C, ó, excessiva propaganda migratória brasileira no exterior. Por quê? Eu expliquei aqui de uma forma um pouquinho mais longa, mas eu vou explicar o básico para vocês. Por que essa questão C está errada? Porque o que leva uma pessoa a migrar de um país para outro não é uma excessiva propaganda migratória, né? Inclusive do Brasil, tá? Infelizmente, o Brasil não é tido como uma grande potência, como um país desenvolvido que chame tanta atenção para a vinda de imigrantes, né? Então, não é um fator, tá? Que é levado, assim,
diretamente ligado ao que é descrito acima, tá? O que traz, aqui o que eu expliquei para vocês, né? Geralmente o que traz o migrante para cá são as questões catastróficas do local que ele reside, né? Extrema pobreza, falta de empregos, desastres climáticos também, tá? Territoriais. São diversos fatores que fazem com que os refugiados venham para cá, como refugiados mesmo. É difícil, né, a pessoa optar por vir para cá, buscando emprego, renda, porque não é um país que chama tanta atenção em relação à propaganda migratória, tá bom? Aqui fala, ó, não há, no entanto, uma propaganda migratória do Brasil em termos oficiais em países estrangeiros, haja vista que o país não tem intenções de atrair estrangeiros, tá? O Brasil também não tem esse intuito. 5. O Brasil tem recebido um elevado número de imigrantes haitianos que entram no Brasil e acabam chegando à cidade de São Paulo. Sobre esse fluxo migrante, é correto afirmar que, então, apenas uma afirmativa aqui está correta, tá? Então, pessoal, é letra E. O crescimento econômico do Brasil é um fator favorável à entrada de um grande número desses haitianos, atraídos pela possibilidade de melhores empregos e salários. Tá bom, pessoal? Aqui você teria que interpretar as questões e perceber que não tem coerência, tá? Eu até abordei com vocês durante as aulas essa questão dos haitianos virem para cá, né? Nos últimos anos, quais foram os motivos, certo? Nós fizemos uma atividade sobre isso, né? 6. Um dos fenômenos mais característicos da Primeira República no Brasil é a imigração em massa. Entre 1881 e 1930, houve o ingresso de milhões de imigrantes no Brasil, tá? Os dois grupos mais representativos em termos numéricos durante esse período foram, gente, não precisa nem explicar, italianos e portugueses, tá? Basta você rever nossas tarefas anteriores. Questão 7. A população do Brasil é, pessoal, letra B, irregularmente distribuída no território. Sem dúvidas. Vocês podem observar os mapas políticos. Você observa que territórios extensos aqui do nosso país possuem um número reduzido de pessoas. Em contrapartida, alguns territórios, como São Paulo, por exemplo, possuem uma grande concentração de pessoas, né? Pessoas que poderiam estar, por exemplo, no Amazonas, que é enorme, né? Mas como São Paulo é evoluída nessa questão de emprego e renda, de questão de melhores condições econômicas, o estado, que é bem menor territorialmente, possui um número elevado de pessoas. Então, essa é a população irregularmente distribuída no território, tá bom? É aquela questão da densidade demográfica, né? O número de pessoas por quilômetro quadrado. 8. Aqui eu até abordei na questão passada, ó. Embora seja o quinto país com maior população absoluta do planeta, o Brasil possui uma distribuição irregular de sua população, que fica concentrada no litoral e na porção centro-sul do país. Essa irregularidade faz com que a densidade demográfica seja baixa, né? População por quilômetro quadrado. 8. Sobre os conceitos de população relativa e população absoluta, é possível afirmar que, se você não se lembrava sobre os conceitos, você poderia voltar aos conteúdos, às aulas passadas, né? Como resposta, letra B, tá? Pode-se chamar uma área ou região de populosa, um país é populoso, quando possui uma grande população absoluta, tá bom? E eu até fiz uma revisão dos conceitos de densidade demográfica, país populoso e país povoado, para vocês revisarem esses conceitos, tudo bem? 9. Existem duas formas principais de abordar o quantitativo populacional aqui vocês teriam que completar, né? Em um espaço. De um lado, temos as taxas de. Aí você pensa, taxas que representam o número de habitantes por quilômetro quadrado. Pessoal, só pode ser a densidade demográfica. E aí?
Letra D, já matamos, né? Vamos, tem a letra A e tem a letra D, certo? Aí nós vamos tirar o par ou ímpar, entre aspas, né? Não sei porque deu esse espaço aqui, eu acho que eu digitei errado, ou desconfigurou. Aí a segunda afirmativa, ou pode ser A ou pode ser D, né? É densidade demográfica. De outro, temos as taxas de... E aí, pessoal? Será que é superpovoamento ou é população absoluta? Que estão relacionadas com o número de habitantes independente do tamanho. Independente do tamanho, a gente pensa no quê? No superpovoamento ou na população absoluta? E aí? Hã? População absoluta, né? Que ela não depende dessa questão do tamanho do território. Densidade demográfica, o cálculo de pessoas por quilômetro quadrado. E a população absoluta independe do tamanho do território. Letra D, eu até trouxe uma explicação aqui minuciosa para vocês. 10. Não sei como vocês fizeram a tarefa sem o mapa, porque desconfigurou meu PDF, né, pessoal? Ninguém me avisou que estava sem mapa. Pessoal, desconfigurou o PDF, mas eu inseri aqui na correção. Por isso é importante vocês assistirem ao vídeo, tá? Aqui nós temos um mapa que eu nem vou ler a questão, tá? Essa representação só pode ser uma anamorfose. Por quê? Ela traz uma representação distorcida da realidade do mapa, né? Aqui, ó. Demonstra uma distorção deliberada chamada anamorfose, em que podemos diferenciar os países de acordo com seus recursos hídricos. Pronto, né? Matamos a questão. Não tem nem que, né, questionar. Não sei como vocês responderam sem a imagem, né? Ninguém me questionou sobre isso. 11, também, ó, anamorfose. Só de observar, ó, não é um mapa territorial comum. É uma distorção do tamanho, né? Observe, o Amazonas é enorme, pessoal. Olha o tamanho do Amazonas aqui. Aí você tem que levar aquela questão do comum, do que você conhece. Por que São Paulo é tão grande? O que traz São Paulo em destaque em relação ao restante do Brasil? Economia, pessoal. Claro, né? É um local com grande concentração de empresas, de indústrias, né? De comércio. Então, pessoal, aqui só pode ser o quê? Um mapa, você trazendo aqui essas interpretações, que trata o PIB, né? Aí nós temos aqui duas questões que falam de PIB, Produto Interno Bruto. O PIB é diretamente proporcional à dimensão territorial ocupada pelas unidades de federação. É, pessoal, tá? Houve essa distorção deliberada, uma anamorfose de São Paulo, porque o PIB lá é mais alto em relação aos outros estados, tá? O PIB paulista é maior que o conjunto do PIB da região a que o estado do Tocantins se integra. Claro que não, né, pessoal? Não, não. A resposta está errada. Aqui o Tocantins, aqui, né? Então, a resposta correta é C, que o PIB é diretamente proporcional à dimensão territorial ocupada pelas unidades de federação. Porque aqui fala o que é incorreto, tá? O PIB de São Paulo é muito maior que Tocantins. Olha o tamaninho. E o C, o PIB é diretamente proporcional à dimensão territorial. Não é em relação ao espaço, mas sim às questões econômicas, tá? Aqui era a afirmativa incorreta, o que está errado, tá bom? Pessoal, uma boa noite para vocês. Estudem, nossa avaliação é quarta-feira. Se ainda houverem dúvidas, tá? Eu estarei à disposição. Se atentem às questões que pedem afirmativas corretas e incorretas, tá? Exceto, esses termos são preponderantes, tá bom? Agradeço a participação de todos. Uma excelente noite para vocês. Amor e paz.